E se você tivesse a oportunidade de ter todo o poder do mundo em suas mãos, mas escolhesse fugir? Parece loucura, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que Jesus fez em um dos momentos mais surpreendentes e reveladores de toda a história da humanidade. Um momento que poucos conhecem profundamente, mas que carrega em si uma das maiores lições sobre poder, propósito e a verdadeira natureza do reino de Deus. Imagine por um instante a cena. O sol estava começando a se pôr sobre as colinas da Galileia. Milhares de pessoas, talvez 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam sentadas na relva verdejante, ainda saboreando o pão milagroso que Jesus havia multiplicado. Seus estômagos estavam satisfeitos, seus corações transbordando de admiração, e suas mentes fervilhando com uma única certeza que crescia como uma onda inevitável. Este homem não era comum, este homem era especial. Este homem tinha poder suficiente para mudar tudo. O ar estava carregado de expectativa. Você consegue sentir essa energia? É como quando uma tempestade está se formando e você pode sentir a eletricidade no ar, fazendo os cabelos da sua nuca se arrepiarem. Era exatamente assim que o ambiente estava naquele momento. As palavras sussurradas corriam de grupo em grupo como fagulhas saltando de uma fogueira. Ele é o Messias, diziam uns. Ele é o rei que estávamos esperando, afirmavam outros. Chegou a hora de nos libertarmos de Roma, declaravam com punhos cerrados e olhos brilhando de esperança. E não era para menos. Por séculos, o povo judeu havia vivido sob o jugo de impérios estrangeiros. Primeiro os babilônios, depois os persas, então os gregos, e agora os romanos. Eles conheciam de cor as profecias sobre um Messias que viria para restaurar o reino de Israel, que expulsaria os invasores e estabeleceria um governo justo e poderoso. E ali estava um homem que havia acabado de alimentar uma multidão inteira com 5 pães e 2 peixes. Se isso não era poder suficiente para derrotar um exército, o que seria? Mas então algo extraordinário aconteceu. Algo que desafiou todas as expectativas, que quebrou todos os padrões, que virou de cabeça para baixo tudo o que aquelas pessoas acreditavam sobre liderança e poder. Jesus, percebendo que iam vir buscá-lo para fazê-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Ele fugiu. O homem que tinha poder para multiplicar alimento, que podia curar os enfermos, que fazia o impossível parecer natural, simplesmente se afastou quando lhe ofereceram uma coroa. Não uma coroa qualquer, mas a coroa que representava a libertação de um povo oprimido, a esperança de gerações, a realização de sonhos ancestrais. Você já parou para pensar no que deve ter passado pela mente daquelas pessoas? A confusão, a frustração, talvez até a raiva. Era como se alguém oferecesse a chave de um tesouro inesgotável para você, e você simplesmente dissesse, não, obrigado, e caminhasse na direção oposta. Era incompreensível, era perturbador, era revolucionário. Mas aqui está uma verdade que precisa tocar o seu coração hoje. Jesus não fugiu por medo, não se afastou por insegurança, não recuou por falta de capacidade. Ele fez uma escolha deliberada, consciente, cheia de sabedoria e propósito. Uma escolha que revelaria 3 verdades profundas sobre o reino de Deus e sobre como devemos viver nossas próprias vidas. E é aqui que nossa conversa se torna pessoal, muito pessoal. Porque no fundo cada um de nós enfrenta momentos semelhantes em nossas vidas. Momentos onde temos que escolher entre o que o mundo nos oferece e o que Deus deseja para nós. Momentos onde precisamos decidir entre a glória imediata e o propósito eterno. Momentos onde somos tentados a aceitar uma coroa que brilha, mas que na verdade é feita de material que pode enferrujar. Quantas vezes você já se encontrou em uma encruzilhada assim? Talvez tenha sido uma oportunidade de trabalho que prometia muito dinheiro, mas que comprometeria seus valores. Talvez tenha sido a chance de conquistar reconhecimento, mas às custas da sua integridade. Talvez tenha sido a possibilidade de ser aceito por um grupo, mas tendo que abrir mão daquilo em que você realmente acredita. Nossa cultura nos ensina desde pequenos que devemos buscar o poder, o reconhecimento, o status.
Somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem que nosso valor está no que conquistamos, no que acumulamos, no quanto impressionamos os outros. É como se vivêssemos em um mundo onde todo mundo está correndo atrás de coroas, sejam elas feitas de dinheiro, fama, posição social ou influência. Mas Jesus nos ensinou algo completamente diferente naquele dia nas colinas da Galileia. Ele nos mostrou que existe um tipo de poder que o mundo não entende. Um tipo de reino que não se estabelece pela força. Um tipo de grandeza que não precisa de reconhecimento humano para ser real. E você sabe o que isso significa para você hoje? Significa que talvez, só talvez, aquela pressão que você sente para ser sempre o primeiro, para sempre impressionar, para sempre provar seu valor, não venha de Deus. Talvez aquela ansiedade que você carrega sobre não estar sendo reconhecido o suficiente, sobre não estar progredindo rápido o suficiente, sobre não estar brilhando o suficiente, seja justamente o tipo de preocupação que Jesus deixou para trás quando subiu sozinho aquele monte. Pense comigo por um momento. Jesus tinha acabado de realizar um dos milagres mais impressionantes registrados nas Escrituras. Ele havia provado, de forma incontestável, que tinha poder sobrenatural. A multidão estava literalmente aos seus pés, pronta para coroá-lo rei. Era o momento perfeito para estabelecer um reino terreno, para tomar o controle, para implementar mudanças através da força política e social. Mas ele escolheu a solidão, escolheu o silêncio, escolheu se afastar da multidão que o adorava para ficar a sós com o Pai. E nessa escolha, nesse momento aparentemente de fraqueza, Jesus estava na verdade demonstrando a força mais poderosa que existe. A força de quem conhece seu verdadeiro propósito e não se deixa desviar dele por nada nem ninguém. Isso me faz pensar em quantas vezes nós fazemos exatamente o oposto. Quantas vezes corremos atrás de oportunidades que parecem brilhantes por fora, mas que por dentro são vazias de propósito real. Quantas vezes aceitamos coroas que o mundo nos oferece, sem parar para perguntar se essas coroas realmente nos levarão onde Deus quer que estejamos. E aqui está algo que pode mudar sua perspectiva para sempre. Jesus não estava fugindo do poder. Ele estava escolhendo um poder diferente, um poder maior, um poder que duraria para sempre. Ele não estava rejeitando a liderança. Ele estava abraçando um tipo de liderança que o mundo jamais havia visto e que ainda hoje luta para compreender. Você já se perguntou por que às vezes se sente vazio mesmo quando está conquistando tudo o que sempre desejou? Por que às vezes, no auge do sucesso, existe uma sensação estranha de que algo está faltando? Talvez seja porque, assim como aquela multidão nas colinas da Galileia, estamos oferecendo a nós mesmos coroas que brilham, mas que não satisfazem verdadeiramente nossa alma. A verdade é que nosso coração foi feito para algo maior do que os reinos temporais que este mundo pode oferecer. Fomos criados para participar de um reino eterno, para fazer parte de um propósito que transcende nossas ambições pessoais, para encontrar nossa identidade não no que conquistamos, mas no fato de que somos amados incondicionalmente pelo Criador do Universo. E isso não significa que devemos fugir de toda oportunidade ou rejeitar toda forma de sucesso. Significa que devemos aprender a discernir entre as oportunidades que vêm de Deus e as tentações que vêm do mundo. Significa que devemos desenvolver a sabedoria para reconhecer quando uma coroa que nos é oferecida pode, na verdade, nos afastar do nosso verdadeiro destino. Jesus sabia algo que aquela multidão não sabia. Ele entendia que aceitar ser rei naquele momento, daquela forma, seria trocar o eterno pelo temporal. Seria trocar a salvação da humanidade pela libertação temporária de uma nação. E por amor a você, por amor a mim, por amor a cada pessoa que já viveu e que ainda vai viver, ele escolheu o caminho mais difícil, mas infinitamente mais poderoso. Isso me emociona profundamente, porque significa que Jesus olhou para aquele momento de glória humana e pensou em nós. Pensou em cada coração partido que ele poderia curar, em cada vida perdida que ele poderia restaurar, em cada alma que ele poderia salvar. E por causa dessa visão eterna, ele disse não à coroa temporal. E sabe o que isso significa para a sua vida hoje? Significa que quando você escolhe obedecer a Deus, em vez de impressionar os homens,
Quando você escolhe servir, em vez de ser servido. Quando você escolhe o propósito eterno, em vez do reconhecimento imediato. Você está seguindo exatamente os passos de Jesus. Você está participando do mesmo tipo de reino que ele veio estabelecer. Talvez você esteja passando por um momento onde sente que não está sendo reconhecido pelo seu valor. Talvez esteja enfrentando uma situação onde parece que outras pessoas estão passando à sua frente, recebendo oportunidades que você sente que merecia. Talvez esteja questionando se vale a pena continuar fazendo o que é certo, quando parece que fazer o que é errado traz resultados mais rápidos. Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba que não está sozinho. Jesus também enfrentou essa tentação. Ele também teve que escolher entre a satisfação imediata e o plano perfeito de Deus. E a escolha que ele fez naquele dia nas colinas da Galileia nos ensina que existe algo muito mais valioso do que qualquer coroa que este mundo possa oferecer. Existem 3 motivos profundos pelos quais Jesus rejeitou aquela coroação, e esses motivos podem transformar completamente a forma como você enxerga sucesso, poder e propósito. Esses motivos revelam verdades sobre o reino de Deus que podem mudar não apenas sua perspectiva, mas toda a trajetória da sua vida. O primeiro motivo tem a ver com o entendimento que Jesus tinha sobre seu verdadeiro propósito. O segundo revela algo revolucionário sobre como o reino de Deus realmente funciona. E o terceiro vai tocar no mais profundo do seu coração e mostrar por que a escolha de Jesus foi, na verdade, a demonstração suprema de amor pela humanidade. Mas antes de mergulharmos nessas revelações, eu quero que você pare por um momento e olhe para a sua própria vida. Onde você tem buscado reconhecimento? Que tipo de coroa você tem desejado que o mundo coloque na sua cabeça? E mais importante ainda, você está disposto a considerar que talvez Deus tenha algo muito maior em mente para você? Porque a história que estamos explorando hoje não é apenas sobre um evento que aconteceu há 2000 anos atrás. É sobre você, é sobre mim. É sobre cada um de nós que está tentando descobrir como viver uma vida que realmente vale a pena. É sobre aprender a ver com os olhos de Deus em vez de com os olhos do mundo. E eu garanto a você que no final desta conversa, você sairá com uma perspectiva completamente nova sobre o que significa ser verdadeiramente poderoso, verdadeiramente próspero, verdadeiramente realizado. Você descobrirá que a escolha de Jesus naquele monte não foi um sinal de fraqueza, mas a demonstração mais poderosa de força e sabedoria que o mundo já viu. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam descobrir o verdadeiro significado do poder e do propósito. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você conhece e que está lutando com ambições, pressões sociais ou questões sobre propósito de vida. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a perspectiva que ela precisa para encontrar paz. E por fim, use os comentários para me contar. Em que área da sua vida você sente que precisa escolher entre o que o mundo oferece e o que Deus deseja? Eu quero muito saber sua experiência. A escolha de Jesus nos leva a compreender algo ainda mais profundo sobre seu caráter e missão. Agora, deixe-me levar você ainda mais fundo nesta reflexão, porque o primeiro motivo pelo qual Jesus rejeitou aquela coroa vai revelar algo fundamental sobre como Deus trabalha em nossas vidas e porque às vezes os planos dele parecem tão diferentes do que esperamos. Jesus conhecia seu propósito. E essa é uma verdade que pode parecer simples, mas que carrega em si uma profundidade que pode transformar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Porque viver com propósito claro é uma das experiências mais libertadoras que um ser humano pode ter, mas também uma das mais desafiadoras. Naquele momento, nas colinas da Galileia, quando a multidão eufórica queria coroá-lo rei, Jesus não estava apenas rejeitando uma oportunidade política. Ele estava demonstrando algo muito mais profundo: o poder de quem vive alinhado com seu verdadeiro chamado,
mesmo quando esse chamado vai contra todas as expectativas ao seu redor. Você já parou para pensar na pressão que deve ter sido aquele momento? Imagine milhares de pessoas, seus próprios discípulos provavelmente incluídos, olhando para ele com expectativa, com esperança, com a certeza de que finalmente havia chegado o momento da libertação que tanto aguardavam. Era como se toda a nação estivesse segurando a respiração, esperando que ele dissesse sim. Mas Jesus sabia algo que eles não sabiam. Ele entendia que sua missão não era libertar Israel de Roma, mas libertar a humanidade inteira de algo muito mais poderoso e destrutivo que qualquer império terreno: o pecado e suas consequências eternas. Ele tinha vindo não para estabelecer um reino político que duraria algumas décadas ou séculos, mas para abrir o caminho para um reino espiritual que duraria para sempre. E aqui está uma verdade que precisa ecoar no seu coração hoje. Conhecer seu propósito não torna as escolhas mais fáceis, mas torna as escolhas mais claras. Jesus não subiu aquele monte porque estava confuso sobre o que fazer. Ele subiu porque sabia exatamente o que precisava fazer, mesmo que isso fosse doloroso, mesmo que isso fosse incompreendido, mesmo que isso custasse tudo. Isso me faz refletir sobre quantas vezes nossas próprias vidas são moldadas não pelo que sabemos que devemos fazer, mas pelo que achamos que os outros esperam que façamos. Quantas vezes tomamos decisões baseadas no medo de decepcionar, na necessidade de agradar, no desejo de ser aceito, em vez de nos basearmos naquilo que sentimos no fundo do coração, que é o certo a fazer. A verdade é que Jesus enfrentou a mesma pressão que enfrentamos todos os dias. A pressão de escolher o caminho que parece mais fácil, mais popular, mais imediatamente gratificante. Mas ele tinha algo que muitas vezes nos falta: uma clareza cristalina sobre quem ele era e por que estava aqui. E sabe o que isso significa para você? Significa que talvez o problema não seja que você não tem oportunidades suficientes na vida. Talvez o problema seja que você ainda não descobriu qual é o seu verdadeiro propósito, e por isso fica correndo atrás de qualquer oportunidade que apareça, sem discernir se essa oportunidade realmente se alinha com aquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque aqui está uma verdade que pode doer no começo, mas que vai te libertar no final. Nem toda oportunidade que aparece na sua vida vem de Deus. Nem toda porta que se abre foi Deus quem abriu. Nem todo sucesso que se apresenta está alinhado com seu plano para você. Às vezes, na verdade muitas vezes, aquilo que o mundo oferece como oportunidade pode ser justamente aquilo que vai te afastar do seu verdadeiro destino. Jesus entendia isso perfeitamente. Ele sabia que aceitar aquela coroa naquele momento seria abraçar um papel que não era seu, assumir uma responsabilidade que não estava alinhada com sua missão, satisfazer expectativas humanas às custas do plano divino. E por isso ele escolheu algo que para o mundo parecia loucura. Ele escolheu dizer não. Mas não foi um não de derrota. Foi um não de vitória. Foi o não de alguém que tem tanta clareza sobre seu propósito que pode abrir mão até das oportunidades mais tentadoras quando elas não se alinham com esse propósito. E isso me leva a uma pergunta que pode mudar sua vida. Você conhece seu propósito? Você sabe por que está aqui? Você tem clareza sobre o que Deus quer fazer através da sua vida? Porque até você descobrir isso, vai continuar sendo tentado por todo tipo de coroa que este mundo oferece, sem nunca experimentar a satisfação profunda que vem de estar no centro da vontade de Deus. Jesus não estava apenas rejeitando uma oportunidade política. Ele estava demonstrando o que significa viver com discernimento espiritual. Ele estava nos ensinando que existe uma diferença entre o que parece bom e o que é realmente bom, entre o que é possível e o que é certo, entre o que satisfaz por um tempo e o que satisfaz para a eternidade. E essa é uma lição que nossa geração precisa aprender desesperadamente. Vivemos em uma era onde somos bombardeados com oportunidades, com possibilidades, com convites para seguir este caminho ou aquele caminho. As redes sociais nos mostram constantemente como outras pessoas estão construindo suas vidas, seus negócios, suas carreiras. E é fácil ser seduzido pela ideia de que devemos aceitar toda oportunidade que aparece, como se recusar alguma coisa fosse sinônimo de fracasso. Mas Jesus nos ensinou algo diferente.
Ele nos ensinou que às vezes a maior demonstração de força é saber recusar. Às vezes a maior demonstração de sabedoria é saber esperar. Às vezes a maior demonstração de fé é escolher o caminho que faz sentido para Deus, mesmo quando não faz sentido para mais ninguém. Pense comigo sobre as áreas da sua vida onde você sente essa tensão. Talvez seja no trabalho, onde você tem oportunidades de crescer rapidamente, mas que exigiriam que você comprometesse seus valores. Talvez seja nos relacionamentos, onde você poderia se encaixar facilmente em certos grupos, mas teria que fingir ser alguém que não é. Talvez seja nas finanças, onde você poderia ganhar mais dinheiro rapidamente, mas através de métodos que deixariam sua consciência pesada. Em todas essas situações, você tem a oportunidade de seguir o exemplo de Jesus. Você pode escolher o discernimento em vez da impulsividade. Você pode escolher o propósito em vez da pressão. Você pode escolher confiar no plano de Deus mesmo quando não consegue ver todo o quadro. Porque aqui está algo que Jesus sabia e que nós às vezes esquecemos. Deus nunca está atrasado. Quando Ele nos faz esperar, não é porque esqueceu de nós, ou porque não se importa conosco. É porque Ele vê o quadro completo. Ele conhece o timing perfeito. Ele sabe exatamente quando cada peça do quebra-cabeça da nossa vida precisa se encaixar. Jesus sabia que seu tempo de ser reconhecido como rei viria, mas não daquela forma, não naquele momento. Ele sabia que sua coroação aconteceria, mas seria uma coroação eterna, não temporal. Ele sabia que seu reino seria estabelecido, mas seria um reino de corações transformados, não de territórios conquistados. E enquanto ele caminhava sozinho naquela montanha, longe da multidão que gritava seu nome, longe dos discípulos que provavelmente não entendiam sua decisão, longe de toda a pressão e expectativa, ele estava na verdade no lugar mais poderoso onde alguém pode estar, no centro da vontade de Deus. Isso me emociona porque me faz perceber que a solidão que às vezes sentimos quando escolhemos obedecer a Deus em vez de agradar aos homens não é um sinal de que estamos no caminho errado. Pode ser justamente o sinal de que estamos no caminho certo. Pode ser a confirmação de que estamos seguindo os passos de Jesus, que também conheceu a solidão de quem vive alinhado com propósitos eternos em um mundo obcecado com realizações temporais. Mas aqui está algo lindo sobre essa história. Jesus não ficou sozinho para sempre naquele monte. Ele desceu. Ele voltou para os discípulos. Ele continuou sua missão. Porque conhecer seu propósito não significa se isolar do mundo. Significa engajar com o mundo de uma forma diferente, mais intencional, mais alinhada com os planos de Deus. E isso é algo que você precisa entender sobre sua própria jornada. Quando você escolhe viver com propósito, quando você aprende a discernir entre as oportunidades de Deus e as tentações do mundo, você não se torna menos relevante. Você se torna mais relevante. Você não se torna menos poderoso. Você se torna mais poderoso. Mas é um tipo de relevância e poder que vem de cima, não de baixo. Jesus demonstrou isso perfeitamente. Ao rejeitar aquela coroa terrena, ele não perdeu sua autoridade. Na verdade, ele a confirmou. Ele mostrou que não precisava da validação da multidão para saber quem ele era. Ele não precisava do reconhecimento político para ter certeza da sua missão. Ele não precisava das circunstâncias perfeitas para cumprir seu propósito. E nem você precisa. Você não precisa que todo mundo entenda suas escolhas para saber que elas estão certas. Você não precisa que todo mundo apoie seus sonhos para saber que eles vêm de Deus. Você não precisa que todo mundo reconheça seu valor para ter certeza de que você é amado e tem um propósito único neste mundo. Mas para viver assim, você precisa desenvolver algo que Jesus tinha em abundância: discernimento espiritual. A capacidade de ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes. A habilidade de distinguir entre o que é de Deus e o que é do mundo. A sabedoria para escolher o eterno mesmo quando o temporal parece mais atrativo. E como você desenvolve esse discernimento? Da mesma forma que Jesus desenvolveu, através da intimidade com Deus. Você percebe que foi isso que ele fez quando subiu ao monte sozinho? Ele procurou a presença do Pai. Ele buscou comunhão. Ele priorizou o relacionamento com Deus acima de todas as demandas e expectativas humanas. Essa é uma lição poderosa para nós.
Em um mundo que valoriza a produtividade acima de tudo, que nos ensina que precisamos estar sempre fazendo alguma coisa, sempre conquistando alguma coisa, sempre provando alguma coisa, Jesus nos mostra que às vezes a coisa mais produtiva que podemos fazer é parar tudo e buscar a Deus. Porque é na quietude que ouvimos a voz dele. É no silêncio que ele fala aos nossos corações. É na solidão com Deus que descobrimos quem realmente somos e para que realmente estamos aqui. E isso não é escapismo, não é fuga da responsabilidade. É justamente o oposto. É buscar na fonte correta a força e a direção que precisamos para cumprir nossas responsabilidades da forma certa, no tempo certo, com as motivações certas. Jesus sabia que para cumprir sua missão de salvar a humanidade, ele precisava estar constantemente alinhado com o Pai. Ele sabia que uma decisão tomada fora da vontade de Deus, mesmo que parecesse boa, poderia comprometer todo o plano da salvação. E por isso ele escolheu a comunhão em vez da popularidade, a obediência em vez da conveniência, o propósito divino em vez da pressão humana. E sabe qual é a beleza disso tudo? É que quando você vive assim, quando você prioriza seu relacionamento com Deus acima de todas as outras demandas da vida, você não se torna menos eficaz. Você se torna mais eficaz. Você não faz menos diferença no mundo. Você faz mais diferença, mas do jeito certo, no tempo certo, pelas razões certas. Porque aqui está uma verdade que pode revolucionar sua vida. Você foi criado para fazer a diferença, mas a diferença que você foi criado para fazer é única, é específica, é insubstituível. Ninguém mais pode cumprir o propósito que Deus tem para você. Ninguém mais pode tocar as vidas que Ele quer que você toque. Ninguém mais pode ser a resposta de oração que Ele quer que você seja para alguém. Mas para descobrir qual é essa diferença específica que você deve fazer, você precisa parar de tentar ser tudo para todo mundo e começar a buscar ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Você precisa parar de aceitar toda a coroa que o mundo oferece e começar a esperar pela coroa que Deus tem reservada para você. E essa espera não é passiva, é uma espera ativa, cheia de preparação, cheia de crescimento, cheia de intimidade crescente com Deus. É como um atleta que se prepara intensamente para os Jogos Olímpicos. Ele não está sendo preguiçoso durante os anos de preparação. Ele está se dedicando completamente para estar pronto quando chegar o momento certo. Jesus fez isso. Durante aqueles anos de ministério, ele estava se preparando constantemente para o momento crucial da cruz. Cada decisão que tomou, cada tentação que rejeitou, cada oportunidade de atalho que recusou, era parte dessa preparação. E quando chegou o momento certo, ele estava pronto. Ele estava alinhado. Ele estava exatamente onde precisava estar. E é isso que Deus quer para você também. Ele quer que você esteja pronto quando chegar o seu momento. Ele quer que você esteja preparado para as oportunidades que Ele tem reservadas para você. Ele quer que você tenha desenvolvido o discernimento necessário para reconhecer essas oportunidades quando elas chegarem. Mas isso requer disciplina. Requer a disciplina de dizer não às coisas boas para poder dizer sim às coisas melhores. Requer a disciplina de buscar a Deus mesmo quando você tem 1000 outras coisas para fazer. Requer a disciplina de ouvir sua voz, mesmo quando o mundo está gritando ao seu redor. Se isso faz sentido para você, deixe sua curtida e me conte nos comentários qual foi sua maior reflexão até aqui. Mas continue comigo, porque ainda temos muito para descobrir sobre essa escolha revolucionária de Jesus. O segundo motivo pelo qual Jesus rejeitou aquela coroa nas colinas da Galileia revela algo ainda mais profundo sobre a natureza do reino de Deus, algo que desafia completamente a forma como o mundo entende poder, liderança e transformação. Jesus sabia que o reino de Deus não se estabelece pela força ou imposição, mas pelo amor e pela transformação interior. E essa compreensão mudou não apenas o curso da história, mas pode mudar completamente a forma como você vive seus relacionamentos e exerce influência na vida das pessoas ao seu redor. Pense comigo sobre como os reinos terrenos são estabelecidos, através de conquistas militares, imposições políticas, manipulação de massas, acúmulo de recursos, demonstrações de força.
É sempre sobre dominar, controlar, subjugar. É sempre sobre fazer com que outros se curvem diante do seu poder, mesmo que seja contra a vontade deles. É sempre sobre estabelecer hierarquias onde alguns mandam e outros obedecem, onde alguns têm privilégios e outros servem. Mas Jesus tinha uma visão completamente diferente de como o verdadeiro poder opera. Ele entendia que transformação real, duradoura, significativa, não acontece quando você força alguém a se submeter a você. Acontece quando você serve essa pessoa com tanto amor e autenticidade que ela voluntariamente abre seu coração para ser transformada. E aqui está algo que pode revolucionar seus relacionamentos hoje. Você não pode forçar ninguém a mudar. Você não pode obrigar ninguém a te amar. Você não pode manipular ninguém para que te respeite verdadeiramente. Você pode até conseguir comportamentos externos temporários através da pressão, da chantagem emocional, da imposição da sua vontade. Mas transformação real do coração só acontece através do amor genuíno, do serviço desinteressado, do exemplo consistente. Jesus demonstrou isso em cada momento do seu ministério. Quando os discípulos discutiam sobre quem seria o maior no reino dos céus, ele não estabeleceu uma hierarquia militar. Ele pegou uma bacia, se ajoelhou diante deles e lavou os pés de cada um, incluindo os pés de Judas, que ele sabia que o trairia. Que tipo de rei faz isso? Que tipo de líder se humilha diante daqueles que supostamente deveria comandar? Um líder que entende que o verdadeiro poder não está em ser servido, mas em servir. Um líder que compreende que a verdadeira autoridade não vem da posição que você ocupa, mas do amor que você demonstra. Um líder que sabe que influência real não é conseguida através de ameaças ou pressão, mas através de exemplo e sacrifício. E isso me faz pensar sobre os relacionamentos em nossas vidas. Quantas vezes tentamos mudar as pessoas ao nosso redor através de críticas, cobranças, ultimatos, manipulação emocional? Quantas vezes nos frustramos porque nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos não estão respondendo da forma como gostaríamos às nossas tentativas de corrigi-los? Talvez o problema não seja que eles são teimosos ou rebeldes. Talvez o problema seja que estamos tentando usar métodos do mundo para alcançar resultados do reino de Deus. Estamos tentando forçar transformações que só podem acontecer quando plantamos sementes de amor e pacientemente esperamos que Deus as faça crescer nos corações das pessoas. Jesus sabia disso. Ele sabia que se aceitasse aquela coroa e estabelecesse um reino através da força política e militar, ele poderia até conseguir mudanças comportamentais temporárias. As pessoas poderiam obedecer às suas leis por medo das consequências. Poderiam seguir suas regras para evitar punições. Mas não haveria transformação real do coração. Não haveria amor genuíno. Não haveria liberdade verdadeira. E aqui está uma verdade que pode doer no começo, mas que vai te libertar profundamente. Você não pode controlar as pessoas. Você não pode forçar os resultados que deseja nos relacionamentos. Você não pode manipular as circunstâncias para que tudo saia do jeito que você acha que deveria sair. Mas você pode escolher amar, pode escolher servir, pode escolher ser um exemplo de graça e bondade, e confiar que Deus vai usar isso para tocar corações de formas que você nem imagina. Isso me lembra de uma verdade profunda que Jesus ensinou. A semente precisa morrer para gerar fruto. Para que algo novo e belo cresça, o que existe antes precisa ser plantado na terra, precisa se desfazer, precisa aparentemente desaparecer. É um processo que vai contra todos os nossos instintos de autopreservação e controle. Quando você escolhe servir em vez de ser servido, quando você escolhe perdoar em vez de se vingar, quando você escolhe amar em vez de cobrar, você está plantando uma semente. E sementes, quando plantadas, primeiro desaparecem na escuridão da terra. Por um tempo parece que não está acontecendo nada. Por um tempo parece que você está perdendo, que está sendo ingênuo, que está desperdiçando sua energia. Mas então algo milagroso acontece. A vida explode. O fruto aparece. A transformação que você nem sabia que era possível se manifesta. E você percebe que aquilo que parecia morte era na verdade o início de uma vida nova e abundante. Jesus viveu esse princípio perfeitamente. Ele poderia ter usado seu poder para dominar, para impressionar,
para forçar submissão. Mas ele escolheu morrer para que outros pudessem viver. Ele escolheu se esvaziar para que outros pudessem ser preenchidos. Ele escolheu descer para que outros pudessem subir. E aqui está algo lindo sobre esse tipo de liderança. Ela é contagiosa. Quando as pessoas experimentam amor genuíno, serviço desinteressado, graça imerecida, algo desperta dentro delas. Elas começam a querer ser o tipo de pessoa que pode oferecer isso para outros também. Elas começam a entender que existe uma forma de viver muito mais satisfatória do que apenas buscar seus próprios interesses. É como um rio que molda as pedras. O rio não força as pedras a mudarem de forma. Ele simplesmente continua fluindo, dia após dia, ano após ano, com paciência infinita e persistência amorosa. E gradualmente, suavemente, as pedras mais duras começam a se transformar. Suas arestas ásperas se tornam suaves. Sua forma rígida se torna mais bela. E no final elas são completamente diferentes do que eram no começo. Esse é o poder do amor perseverante. Esse é o poder do serviço consistente. Esse é o poder da graça que não desiste. E é exatamente assim que Jesus escolheu operar em seu ministério terreno. E é assim que ele continua operando através de nós hoje. Mas aqui está algo que precisa ser dito. Escolher esse caminho não é fácil. Na verdade, é um dos caminhos mais difíceis que você pode escolher. Porque nossa natureza humana quer resultados imediatos. Quer controle. Quer garantias. Quer que as pessoas mudem no nosso tempo, da nossa forma, pelas nossas razões. E quando escolhemos o caminho de Jesus, quando optamos por amar em vez de controlar, servir em vez de dominar, perdoar em vez de cobrar, frequentemente passamos por períodos de grande frustração. Há momentos onde parece que nosso amor não está sendo correspondido, nosso serviço não está sendo valorizado, nossa paciência não está produzindo os frutos que esperávamos. É nesses momentos que somos tentados a voltar aos métodos do mundo. É nesses momentos que queremos desistir de ser gentis e começar a ser firmes. É nesses momentos que queremos parar de servir e começar a exigir. É nesses momentos que a coroa do poder terreno parece muito mais atraente do que a toalha do serviço. Mas é exatamente nesses momentos que mais precisamos lembrar do exemplo de Jesus naquele monte. Ele também enfrentou a tentação de escolher o caminho mais fácil. Ele também teve que resistir à pressão de usar métodos que produziriam resultados mais rápidos. Ele também experimentou a solidão de quem escolhe fazer o que é certo mesmo quando ninguém entende. E sabe o que o sustentou? A certeza de que o amor sempre vence. A confiança de que a transformação real sempre vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A fé de que sementes plantadas com amor, mesmo que demorem para germinar, sempre produzem frutos mais doces e duradouros do que qualquer coisa que possa ser forçada ou imposta. Isso me faz pensar sobre como Jesus interagiu com pessoas que eram consideradas perdidas ou impossíveis de mudar. A mulher samaritana que tinha tido 5 maridos. Zaqueu, o coletor de impostos que roubava o povo. A mulher apanhada em adultério que estava prestes a ser apedrejada. Pedro, que o negou 3 vezes na hora mais crucial. Em cada uma dessas situações, Jesus poderia ter usado vergonha, condenação, pressão moral, chantagem espiritual. Poderia ter forçado arrependimento através da culpa. Poderia ter exigido mudança de comportamento como condição para receber seu amor. Mas não foi isso que ele fez. Com a samaritana, ele pediu água e ofereceu água viva. Com Zaqueu, ele se convidou para jantar na casa dele. Com a adúltera, ele a defendeu dos acusadores e disse que também não a condenava. Com Pedro, ele fez uma fogueira na praia e preparou café da manhã. Em cada caso, ele ofereceu primeiro aquilo que a pessoa mais precisava: aceitação, dignidade, esperança, perdão. Ele plantou sementes de amor no solo dos corações feridos. E então esperou que essas sementes fizessem o trabalho que apenas o amor pode fazer: transformar de dentro para fora. E sabe qual foi o resultado? Transformações milagrosas. A samaritana se tornou evangelista em sua cidade. Zaqueu devolveu 4 vezes mais do que havia roubado. A adúltera deixou sua vida de pecado. Pedro se tornou um dos líderes mais corajosos da igreja primitiva. Mas essas transformações não aconteceram por causa de pressão externa.
Aconteceram porque o amor de Jesus despertou algo dentro deles que eles nem sabiam que existia. Aconteceram porque eles experimentaram uma forma de poder que era completamente diferente de tudo o que já tinham conhecido. O poder do amor incondicional. E isso é o que você pode oferecer para as pessoas na sua vida também. Você pode ser um instrumento desse tipo de transformação. Você pode ser uma fonte de amor incondicional em um mundo cheio de condições. Você pode ser luz em lugares escuros, esperança em situações desesperadoras, perdão onde só existe mágoa. Mas isso requer uma escolha consciente, diária, de rejeitar os métodos do mundo e abraçar os métodos do reino de Deus. Requer a coragem de ser vulnerável em vez de defensivo, generoso em vez de egoísta, paciente em vez de impulsivo. E aqui está algo lindo. Quando você vive assim, quando você escolhe consistently amar e servir, mesmo quando não é fácil, você não está apenas transformando a vida das pessoas ao seu redor. Você está sendo transformado também. Você está descobrindo reservas de força e paciência que não sabia que tinha. Você está desenvolvendo um tipo de caráter que só pode ser forjado através da escolha repetida de fazer o que é certo mesmo quando custa caro. É como se você estivesse participando da própria natureza de Deus. Porque é assim que Deus opera conosco. Ele não nos força a amá-lo. Ele não nos obriga a segui-lo. Ele não nos manipula para que façamos o que é certo. Em vez disso, ele demonstra seu amor de forma tão poderosa, tão consistente, tão incondicional, que nossos corações são naturalmente atraídos para ele. E quando entendemos isso, quando realmente compreendemos como Deus trabalha em nossas próprias vidas, fica mais fácil aplicar os mesmos princípios nos nossos relacionamentos com outras pessoas. Fica mais fácil ser paciente com aquele filho adolescente que parece não escutar nada do que você diz. Fica mais fácil perdoar aquele cônjuge que te feriu profundamente. Fica mais fácil amar aquele colega de trabalho que é difícil de suportar. Porque você começa a entender que não é sua responsabilidade mudar essas pessoas. É sua responsabilidade amá-las. Não é sua responsabilidade controlar os resultados. É sua responsabilidade plantar sementes de bondade e confiar que Deus fará o restante do trabalho. Isso não significa que você se torna passivo ou que aceita comportamentos abusivos. Significa que você estabelece limites saudáveis movido pelo amor, não pela raiva. Significa que você confronta questões difíceis guiado pela sabedoria, não pela emoção. Significa que você oferece consequências naturais movido pela esperança de restauração, não pelo desejo de punição. É um equilíbrio delicado, e não é algo que você aprende da noite para o dia. É um processo, uma jornada, uma forma de viver que você desenvolve ao longo do tempo, através de muita prática, muita oração, muita dependência da graça de Deus. Mas aqui está a beleza de tudo isso. Você não precisa ser perfeito para começar. Você não precisa ter tudo resolvido para começar a amar melhor. Você não precisa esperar até ter toda a sabedoria para começar a servir com mais generosidade. Você pode começar onde está, com o que tem, da forma que consegue. Porque o reino de Deus não é sobre perfeição. É sobre transformação. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar disposto a crescer. Não é sobre nunca errar. É sobre sempre estar disposto a recomeçar com um coração mais parecido com o de Jesus. E cada vez que você escolhe amar em vez de julgar, servir em vez de ser servido, perdoar em vez de guardar mágoa, você está participando do mesmo tipo de reino que Jesus veio estabelecer. Você está sendo um agente de transformação real em um mundo desesperado por mudança verdadeira. Pause por um momento e reflita sobre isso. E se essa mensagem está tocando seu coração, deixe um comentário compartilhando seus sentimentos. Mas fique comigo até o final, porque o terceiro motivo vai transformar completamente sua perspectiva. Porque há ainda uma terceira razão, talvez a mais poderosa de todas, pela qual Jesus rejeitou aquela coroa terrena. Uma razão que revela o coração de Deus de uma forma que vai te emocionar profundamente e te dar uma esperança inabalável para o futuro. Agora chegamos ao coração da questão, ao terceiro e mais revolucionário motivo pelo qual Jesus rejeitou aquela coroa que brilhava diante dele nas colinas da Galileia.
E este motivo vai tocar no mais profundo da sua alma, porque revela algo sobre o caráter de Deus que mudará para sempre a forma como você enxerga seu valor, seu futuro e sua esperança. Jesus sabia que aceitar ser rei terreno naquele momento seria trocar o eterno pelo temporal, o infinito pelo limitado, o que dura para sempre pelo que passa como vapor. Ele não queria um reino que terminaria quando o próximo conquistador chegasse. Não queria um poder que dependesse de exércitos e política. Não queria uma influência que fosse limitada por fronteiras geográficas ou gerações históricas. Ele veio estabelecer algo infinitamente maior, um reino eterno nos corações humanos. E aqui está na verdade que pode transformar sua vida hoje. Você não foi criado para coisas temporais. Seu coração não foi feito para ser satisfeito por conquistas que um dia vão se desfazer, por relacionamentos que um dia vão terminar, por posses que um dia vão enferrujar. Existe algo de eterno em você que clama por algo de eterno para se satisfazer. E Jesus sabia disso. Quando aquela multidão gritava para fazê-lo rei, eles estavam oferecendo algo que, na perspectiva humana, parecia o máximo do sucesso. Poder político, influência social, recursos ilimitados, capacidade de mudar leis, de transformar sistemas, de deixar uma marca na história. Qualquer pessoa normal ficaria tentada por uma oferta dessas. Qualquer líder ambicioso veria isso como a oportunidade da vida. Mas Jesus olhou para aquela oportunidade com os olhos da eternidade. Ele viu que mesmo se aceitasse aquela coroa, mesmo se estabelecesse o reino mais próspero e duradouro que o mundo já tinha visto, ainda assim seria algo que um dia chegaria ao fim. Roma havia sido poderosa, mas caiu. A Grécia havia dominado o mundo, mas passou. O Egito havia sido uma potência por milênios, mas declinou. Todos os reinos humanos, por mais gloriosos que sejam, têm uma coisa em comum: eles terminam. Mas Jesus não veio para construir algo que terminaria. Ele veio para estabelecer algo que duraria para sempre. Ele veio plantar sementes de eternidade no solo dos corações humanos. Ele veio abrir uma porta que nenhum poder terreno pode fechar, iniciar uma transformação que nenhuma circunstância pode interromper, oferecer uma esperança que nenhuma decepção pode destruir. E sabe o que isso significa para você hoje? Significa que tudo o que Jesus fez, cada escolha que tomou, cada sacrifício que fez, tinha você em mente. Quando ele subiu aquele monte e rejeitou aquela coroa temporal, ele estava pensando em você, que talvez esteja lendo isso 2000 anos depois. Ele estava priorizando seu coração acima da pressão política do seu tempo. Ele estava escolhendo sua salvação acima da libertação imediata de Israel. Isso me emociona profundamente, porque revela o coração de um Deus que pensa em termos de eternidade. Um Deus que não está interessado apenas em resolver problemas temporários, mas em oferecer soluções eternas. Um Deus que não quer apenas melhorar sua vida neste mundo, mas quer dar a você uma vida que transcende este mundo. Pense comigo sobre as coisas pelas quais você tem lutado, sonhado, trabalhado. Pense sobre suas maiores ambições, seus planos mais importantes, suas preocupações mais constantes. A maior parte delas, talvez todas elas, estão relacionadas a coisas temporais. Sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, seu reconhecimento social. E não há nada errado com essas preocupações. Elas são importantes, elas são válidas, elas fazem parte da vida humana. Mas Jesus quer que você saiba que existe algo maior disponível para você. Algo que não depende das circunstâncias da sua vida dar certo. Algo que não pode ser tirado de você por uma crise econômica, uma doença inesperada, uma traição dolorosa, uma perda devastadora. Ele quer dar a você algo que é a prova de tempo, a prova de circunstâncias, a prova de decepções. Quando Jesus rejeitou aquela coroa, ele estava na verdade fazendo a maior demonstração de love pela humanidade que o mundo já viu. Ele estava dizendo: eu não vou me contentar em resolver apenas os problemas temporais de vocês. Eu vou até a raiz de todos os problemas. Eu vou lidar com a questão que está por trás de todas as outras questões. Eu vou restaurar a conexão entre vocês e o Pai, para que vocês possam experimentar vida abundante, não apenas por algumas décadas aqui na Terra,
mas para toda a eternidade. E aqui está algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre decepções e dificuldades. Talvez algumas das portas que se fecharam na sua vida, algumas das oportunidades que você perdeu, alguns dos sonhos que não se realizaram, não foram sinais de que Deus não se importa com você. Talvez foram sinais de que Ele tem algo muito maior em mente. Assim como Jesus teve que recusar uma coroa terrena para poder receber uma coroa eterna, talvez você precise abrir mão de alguns sonhos temporais para que Deus possa realizar em você propósitos eternos que você nem imagina. Talvez aquele emprego que você não conseguiu, aquele relacionamento que não deu certo, aquela oportunidade que escapou pelas suas mãos, foram na verdade Deus protegendo você de aceitar algo bom para poder dar a você algo melhor. Porque aqui está uma verdade que precisa penetrar no seu coração hoje. Deus nunca está trabalhando apenas no nível da sua vida presente. Ele está sempre trabalhando no nível da sua eternidade. Cada circunstância que Ele permite, cada porta que Ele abre, cada porta que Ele fecha, cada pessoa que Ele traz para a sua vida, cada pessoa que Ele remove da sua vida, tudo isso faz parte de um plano que é muito maior do que você consegue ver agora. Jesus entendia isso perfeitamente. Ele sabia que sua missão não era apenas melhorar a vida de algumas pessoas por algumas décadas. Era mudar o destino eterno de toda a humanidade. Ele não veio para ser um reformador social temporário. Ele veio para ser um salvador eterno. E por isso, ele fez escolhas que para o mundo pareciam absurdas. Por isso ele rejeitou oportunidades que qualquer pessoa normal aceitaria. Por isso ele escolheu a cruz em vez da coroa, a morte em vez da glória terrena, o aparente fracasso em vez do sucesso político. Mas o que parecia fracasso era na verdade a maior vitória de todos os tempos. O que parecia derrota era na verdade o momento em que ele derrotou definitivamente o pecado, a morte e o diabo. O que parecia o fim era na verdade o começo de uma nova era para toda a humanidade. E 3 dias depois da cruz, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ficou claro para todo o universo que ele havia feito a escolha certa, que trocar o temporal pelo eterno havia sido a decisão mais sábia que alguém poderia tomar, que rejeitar um reino terreno para estabelecer um reino celestial havia sido a demonstração suprema de amor e sabedoria. Porque agora, 2000 anos depois, aquele império romano que poderia ter sido derrubado por um rei Jesus já não existe mais. Mas o reino que Jesus estabeleceu através da sua morte e ressurreição continua crescendo, continuando transformando vidas, continua oferecendo esperança e salvação para pessoas em todos os continentes, em todas as culturas, em todas as gerações. E você pode fazer parte desse reino. Na verdade, você já faz parte dele se entregou sua vida a Jesus. Você já é cidadão de um reino que nunca vai terminar, herdeiro de promessas que nunca vão falhar, participante de uma família que vai durar para sempre. Isso significa que não importa o que esteja acontecendo na sua vida agora, não importa quão difíceis sejam suas circunstâncias presentes, não importa quão incerto pareça seu futuro terreno, você tem uma esperança que é inabalável. Você tem uma herança que é incorruptível. Você tem um futuro que é garantido. E essa certeza deveria mudar completamente a forma como você vive hoje. Deveria dar a você uma paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Deveria dar a você uma confiança que não depende das suas conquistas, mas depende das promessas de Deus. Deveria dar a você uma alegria que não está baseada nas suas circunstâncias, mas está baseada na sua identidade como filho ou filha do Rei dos Reis. Jesus sabia disso quando rejeitou aquela coroa. Ele sabia que estava oferecendo algo muito mais valioso do que libertação política. Ele estava oferecendo libertação espiritual. Ele estava oferecendo não apenas uma vida melhor neste mundo, mas vida eterna no mundo que está por vir. E aqui está algo lindo sobre essa verdade. Ela não diminui a importância da sua vida presente. Na verdade, ela aumenta. Porque quando você entende que está vivendo não apenas para estas poucas décadas na Terra, mas para a eternidade, cada escolha que você faz ganha um significado muito maior. Cada palavra que você fala, cada ação que você toma, cada relacionamento que você cultiva, cada oportunidade de servir que você abraça,
Tudo isso tem implicações eternas. Você não está apenas construindo uma vida temporária. Você está construindo um legado eterno. Você não está apenas fazendo diferença por um tempo limitado. Você está participando de uma obra que vai durar para sempre. Você não está apenas sendo usado por Deus por algumas décadas. Você está sendo preparado para reinar com Cristo por toda a eternidade. Isso deveria dar a você uma perspectiva completamente nova sobre os desafios que está enfrentando agora. Porque se você está sendo preparado para a eternidade, então cada dificuldade que você atravessa, cada lição que você aprende, cada vitória que você conquista através da fé, está contribuindo para quem você vai ser não apenas nesta vida, mas na vida que está por vir. É como se você estivesse em uma escola preparatória para a eternidade. E Deus está usando cada experiência, cada relacionamento, cada circunstância, para desenvolver em você o caráter que vai precisar, não apenas para esta vida, mas para a vida sem fim, que Ele tem preparada para você. Jesus entendia isso. Ele sabia que cada momento do seu ministério terreno estava preparando não apenas os discípulos para continuarem sua obra na terra, mas estava estabelecendo os fundamentos de um reino que duraria para sempre. Ele sabia que cada pessoa que ele tocou, cada vida que ele transformou, cada coração que ele conquistou, seria parte de uma família eterna que se reuniria com ele no céu. E você faz parte dessa família. Você é parte dessa história eterna que começou antes da fundação do mundo e vai continuar muito depois que este mundo atual passar. Você não é apenas um acidente cósmico que está aqui por algumas décadas e depois desaparece para sempre. Você é um filho amado de Deus que foi criado para a eternidade, e isso muda tudo sobre como você deve enxergar sua vida, seus relacionamentos, suas oportunidades, seus desafios, porque tudo o que você está vivendo agora está contribuindo para quem você vai ser para sempre. Tudo o que você está aprendendo agora está preparando você para responsabilidades eternas que ainda estão por vir. Jesus rejeitou uma coroa temporal, porque ele tinha os olhos fixos em uma coroa eterna. E ele quer que você tenha a mesma perspectiva. Ele quer que você viva não apenas para o que pode conquistar nesta vida, mas para o que pode construir para a eternidade. Ele quer que você invista não apenas no que vai durar por algumas décadas, mas no que vai durar para sempre. E aqui está a beleza de tudo isso. Quando você começa a viver com essa perspectiva eterna, você não se torna menos eficaz nesta vida. Você se torna mais eficaz. Você não faz menos diferença neste mundo. Você faz mais diferença, mas pelas razões certas, com as motivações certas, com uma esperança que transcende as circunstâncias. Porque quando você sabe que está sendo preparado para a eternidade, cada ato de amor que você pratica ganha um significado eterno. Cada palavra de encorajamento que você oferece ressoa na eternidade. Cada oração que você faz, cada gesto de bondade que você demonstra, cada momento de perdão que você escolhe, tudo isso está construindo tesouros no céu que nenhuma traça pode corroer e nenhum ladrão pode roubar. Jesus sabia disso. E por isso ele fez a escolha que fez naquele dia nas colinas da Galileia. Ele escolheu investir no eterno em vez do temporal. Ele escolheu construir um reino que duraria para sempre, em vez de aceitar um reino que duraria apenas por um tempo. E hoje ele te convida a fazer a mesma escolha. Não necessariamente rejeitando oportunidades terrenas, mas colocando-as na perspectiva correta. Não necessariamente fugindo de responsabilidades temporais, mas lembrando que elas são meios para fins eternos. Não necessariamente desprezando as bênçãos desta vida, mas lembrando que as maiores bênçãos ainda estão por vir. Quando você vive assim, quando você mantém seus olhos fixos no eterno enquanto trabalha no temporal, algo sobrenatural acontece na sua vida. Você descobre uma paz que não depende das circunstâncias. Você encontra uma alegria que não pode ser tirada pelas dificuldades. Você desenvolve uma confiança que não é abalada pelas incertezas. Porque você sabe que não importa o que aconteça nesta vida, seu futuro está seguro. Não importa quais desafios você enfrente agora, sua eternidade está garantida. Não importa quais perdas você experimente temporariamente, suas maiores conquistas ainda estão por vir. E essa certeza te liberta para viver com generosidade, com coragem, com esperança.
Te liberta para amar sem garantias, para servir sem condições, para perdoar sem limites. Porque você sabe que está investindo em algo que vai durar para sempre. É assim que Jesus viveu. É assim que Ele quer que você viva. Com os pés firmes na terra, mas com o coração fixo no céu. Com responsabilidade total pelas suas circunstâncias presentes, mas com esperança inabalável no seu destino eterno. Com comprometimento completo com sua missão nesta vida, mas com a consciência constante de que sua verdadeira pátria está nos céus. E quando você vive assim, quando você abraça essa perspectiva eterna que levou Jesus a rejeitar uma coroa temporal em favor de um reino eterno, você descobre que não está apenas sobrevivendo a esta vida. Você está prosperando nela. Não está apenas passando pelos dias. Está construindo algo que vai durar para sempre. Porque você não foi criado apenas para o tempo. Você foi criado para a eternidade. E cada dia que você vive com essa consciência, cada escolha que você faz com essa perspectiva, cada relacionamento que você cultiva com essa esperança, está contribuindo para um futuro que é mais glorioso do que qualquer coisa que sua mente pode imaginar. Jesus sabia disso, e por isso Ele fez a maior escolha de amor da história da humanidade. Ele trocou uma coroa que duraria décadas por um reino que durará para sempre. Ele rejeitou o aplauso de milhares para conquistar o coração de bilhões. Ele abriu mão da glória terrena para oferecer a você glória eterna. E hoje, através dessa história, Ele está te lembrando de que você também foi criado para coisas eternas. Você também tem um reino para herdar. Você também tem uma coroa esperando por você. Não uma coroa que pode enferrujar ou ser roubada, mas uma coroa de vida que durará para sempre. Isso muda tudo sobre como você deve viver hoje, não é mesmo? Se você sentiu o impacto dessa revelação, compartilhe este vídeo com alguém especial. Mas ainda não acabou. Vou encerrar com uma reflexão e oração que levarão paz ao seu coração. Chegamos ao final de uma jornada que espero tenha tocado profundamente o seu coração. Percorremos juntos o caminho que nos levou a entender por que Jesus, em um dos momentos mais surpreendentes da história, escolheu se afastar quando o mundo inteiro estava disposto a colocá-lo em um trono. E descobrimos que essa escolha aparentemente estranha revelou verdades sobre Deus, sobre nós e sobre o propósito da vida que podem transformar completamente a forma como enxergamos nossa própria existência. Quando Jesus subiu aquele monte sozinho, deixando para trás uma multidão que gritava seu nome e queria fazê-lo rei à força, Ele não estava fugindo por medo ou insegurança. Ele estava fazendo uma das demonstrações mais poderosas de sabedoria, amor e propósito que o mundo já viu. Ele estava nos ensinando através do seu exemplo que existe algo muito maior disponível para nós do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer. O primeiro motivo que exploramos juntos foi sobre conhecer o verdadeiro propósito. Jesus sabia quem Ele era e por que estava aqui. Ele não se deixou seduzir por oportunidades que pareciam boas, mas que na verdade o afastariam da sua missão real. E isso nos ensina que uma das coisas mais importantes que podemos fazer em nossas vidas é buscar clareza sobre nosso próprio propósito. Porque quando sabemos para que fomos criados, fica muito mais fácil discernir entre as oportunidades que vêm de Deus e as tentações que vêm do mundo. Quantas vezes você já se encontrou correndo atrás de sonhos que não eram realmente seus, mas que você abraçou porque outras pessoas esperavam isso de você? Quantas vezes aceitou responsabilidades que não se alinhavam com seu verdadeiro chamado porque parecia ser a coisa certa a fazer? Jesus nos mostrou que às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é dizer não, mesmo quando todo mundo ao nosso redor está esperando que digamos sim. O segundo motivo que descobrimos foi ainda mais revolucionário. Jesus entendia que o reino de Deus não se estabelece pela força, mas pelo amor. Ele sabia que transformação real, duradoura, significativa, só acontece quando tocamos o coração das pessoas, não quando forçamos sua submissão. E isso muda completamente a forma como devemos nos relacionar com as pessoas ao nosso redor. Talvez você tenha descoberto, como eu descobri ao refletir sobre isso, que muitas das suas frustrações nos relacionamentos vêm de tentar mudar as pessoas através de métodos que simplesmente não funcionam. Críticas, cobranças, manipulação emocional,
chantagem espiritual. Nada disso produz transformação real. Mas amor genuíno, serviço desinteressado, paciência perseverante, isso sim tem o poder de tocar corações de formas que nunca imaginamos possível. Jesus nos ensinou que verdadeira liderança é serviço, verdadeira autoridade vem do amor, verdadeira influência se conquista através do exemplo. E quando começamos a aplicar esses princípios em nossos relacionamentos, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa comunidade, descobrimos que podemos ser agentes de transformação real em um mundo desesperado por mudança verdadeira. E então chegamos ao terceiro motivo, que talvez seja o mais tocante de todos. Jesus sabia que aceitar uma coroa temporal seria trocar o eterno pelo passageiro. Ele não queria estabelecer um reino que um dia terminaria. Ele veio plantar sementes de eternidade nos corações humanos, abrir portas que nenhum poder terreno pode fechar, iniciar uma transformação que transcende tempo e circunstâncias. E isso significa que você, que está ouvindo essas palavras agora, não foi criado apenas para esta vida. Existe algo de eterno em você que clama por propósitos eternos. Seus sonhos mais profundos, suas aspirações mais puras, sua sede por significado e transcendência, tudo isso aponta para o fato de que você foi feito para algo maior do que apenas existir por algumas décadas e depois desaparecer. Jesus rejeitou aquela coroa porque ele tinha você em mente. Ele sabia que aceitar ser rei naquele momento, daquela forma, seria resolver problemas temporários de algumas pessoas, mas perderia a oportunidade de oferecer solução eterna para toda a humanidade. E por amor a você, por amor a mim, por amor a cada coração que já bateu e ainda vai bater neste mundo, ele escolheu o caminho mais difícil, mas infinitamente mais poderoso. Ele escolheu a cruz em vez da coroa. Ele escolheu morrer para que você pudesse viver. Ele escolheu ser rejeitado para que você pudesse ser aceito. Ele escolheu carregar sua dor para que você pudesse experimentar sua alegria. Ele escolheu pagar o preço dos seus erros para que você pudesse herdar as recompensas da sua obediência. E hoje, 2000 anos depois daquela tarde nas colinas da Galileia, o reino que Jesus estabeleceu através da sua morte e ressurreição continua crescendo, continuando transformando vidas, continua oferecendo esperança em um mundo muitas vezes desesperançado. E você pode fazer parte desse reino. Na verdade, se você entregou sua vida a Jesus, você já faz parte dele. Isso significa que não importa o que esteja acontecendo na sua vida neste momento, não importa quão difíceis sejam suas circunstâncias presentes, não importa quão incerto pareça seu futuro, você tem uma esperança que é inabalável. Você pertence a um reino que nunca vai terminar. Você é herdeiro de promessas que nunca vão falhar. Você faz parte de uma família que vai durar para sempre. E essa certeza deveria mudar completamente a forma como você vive cada dia. Deveria dar a você uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Deveria dar a você uma confiança que não depende das suas conquistas, mas depende das promessas de Deus. Deveria dar a você uma alegria que não está baseada nas suas circunstâncias, mas está fundamentada na sua identidade como filho ou filha do Rei dos Reis. Quando você acorda pela manhã, você não está apenas enfrentando mais um dia de desafios e responsabilidades. Você está vivendo mais um dia da sua preparação para a eternidade. Quando você interage com as pessoas ao seu redor, você não está apenas cumprindo obrigações sociais. Você está tendo oportunidades de plantar sementes do reino de Deus nos corações das pessoas. Quando você enfrenta dificuldades e provações, você não está apenas passando por momentos ruins. Você está sendo moldado para ter o caráter que vai precisar não apenas nesta vida, mas na vida que está por vir. Jesus sabia disso quando fez aquela escolha naquele monte. Ele sabia que estava investindo no eterno em vez do temporal, construindo algo que duraria para sempre, em vez de aceitar algo que duraria apenas por um tempo. E hoje, ele te convida a fazer escolhas similares. Não necessariamente rejeitando todas as oportunidades terrenas, mas colocando-as na perspectiva correta. Não necessariamente fugindo de todas as responsabilidades temporais, mas lembrando que elas são meios para fins eternos. E aqui está algo lindo.
Quando você vive com essa perspectiva eterna, quando você mantém seus olhos fixos no que dura para sempre, enquanto trabalha fielmente no que é temporário, você descobre uma forma de viver que é ao mesmo tempo profundamente satisfatória e transcendentalmente esperançosa. Você encontra propósito nos momentos comuns, significado nas tarefas simples, alegria nas experiências que antes pareciam insignificantes, porque você entende que não está apenas construindo uma vida temporária. Você está construindo um legado eterno. Você não está apenas fazendo diferença por um tempo limitado. Você está participando de uma obra que vai durar para sempre. Você não está apenas sendo usado por Deus por algumas décadas. Você está sendo preparado para reinar com Cristo por toda a eternidade. E isso, meu querido irmão ou irmã, isso deveria encher seu coração de uma esperança que nada nem ninguém pode tirar de você. Porque você sabe que suas maiores aventuras ainda estão por vir. Suas maiores alegrias ainda vão ser experimentadas. Seus relacionamentos mais profundos ainda vão ser vividos. Suas realizações mais significativas ainda vão acontecer. Jesus rejeitou uma coroa temporal porque ele tinha os olhos fixos em uma coroa eterna. E ele quer que você tenha a mesma perspectiva. Ele quer que você viva não apenas para o que pode conquistar nesta vida, mas para o que pode construir para a eternidade. E agora, enquanto chegamos ao final desta conversa, eu quero te convidar para um momento de comunhão com aquele que fez essa escolha extraordinária por amor a você. Vamos juntos levar ao Pai nossos corações, nossas preocupações, nossos sonhos, nossa gratidão por tudo o que descobrimos hoje. Feche seus olhos comigo, respire fundo e sinta a presença amorosa de Deus envolvendo você neste momento. Ele está aqui. Ele sempre esteve aqui. E Ele tem coisas lindas para falar ao seu coração. Pai amado, nosso coração se enche de gratidão quando pensamos no sacrifício do seu Filho Jesus. Que Ele tenha olhado para uma coroa terrena brilhando diante dele e tenha escolhido nos amar mais do que a glória imediata. Que Ele tenha priorizado nossa salvação eterna acima da aclamação temporal. Que Ele tenha trocado o reconhecimento dos homens pela redenção da humanidade. Senhor, ajuda-nos a viver com a mesma sabedoria que Jesus demonstrou naquele dia nas colinas da Galileia. Dá-nos discernimento para reconhecer a diferença entre as oportunidades que vêm de Ti e as tentações que vêm do mundo. Dá-nos coragem para escolher Teu plano mesmo quando ele vai contra as expectativas das pessoas ao nosso redor. Dá-nos fé para confiar em Teu timing mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Pai, ensina-nos a amar como Jesus amou, servindo em vez de dominando, perdoando em vez de cobrando, sendo pacientes em vez de forçando mudanças. Ajuda-nos a entender que verdadeira transformação acontece pelo poder do Teu amor trabalhando através de nós, não pela força das nossas próprias tentativas de controlar as pessoas e circunstâncias. E, Senhor, dá-nos uma visão clara da eternidade que nos espera. Quando as circunstâncias desta vida ficarem difíceis, lembra-nos de que nossas maiores alegrias ainda estão por vir. Quando enfrentarmos decepções temporais, lembra-nos das promessas eternas que nunca vão falhar. Quando nos sentirmos sozinhos em nossas escolhas de obediência, lembra-nos de que estamos seguindo os passos de Jesus e que Tu estás sempre conosco. Obrigado porque não somos órfãos neste mundo. Obrigado porque não estamos à deriva sem propósito. Obrigado porque nossas vidas têm significado eterno. Nossos relacionamentos têm valor transcendente. Nossos atos de amor têm consequências que vão durar para sempre. Enche nossos corações de paz, Senhor. A paz de saber que pertencemos a Ti. A paz de saber que nosso futuro está seguro em Tuas mãos. A paz de saber que nada do que fazemos por amor, por obediência, por fé, jamais será em vão. E agora, Pai, abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem. Que ela saia deste momento não apenas informada, mas transformada. Não apenas tocada, mas mudada. Que ela carregue consigo a certeza do Teu amor, a clareza do seu propósito e a esperança da eternidade que a espera. Em nome de Jesus, que rejeitou uma coroa temporal para nos dar acesso a um reino eterno. Amém.
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que você carregue consigo a certeza de que é profundamente amado, propositalmente criado e eternamente seguro nos braços do Pai. E que a cada dia você descubra mais sobre o reino maravilhoso do qual você faz parte, encontrando alegria no presente e esperança para o futuro. Até nos encontrarmos novamente, lembre-se, você foi feito para a eternidade. Viva como tal.